Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como tratar uma requisição HTTP com um operador de ordem superior, ou seja, quando duas requisições são dependentes entre si. Vamos para o site do Rollbank e ver aonde isto foi implementado. Então essa implementação aconteceu aqui na página de saque. Então se eu realizar um saque de R$ 12, vamos supor assim, tá? Ele emite o saque, apresenta a mensagem de sucesso. Caso contrário, se eu tentar emitir um saque de R$ 5, ele mostra uma mensagem de erro, né, dizendo que o valor precisa ser maior ou igual a R$ 10. Então, tanto ele emite a mensagem de sucesso quanto a mensagem de erro. Então, antes de irmos para o VS Code ver a implementação, vamos ver com o F12 as requisições realizadas por esta operação. Então, vou aqui em rede, coloca um valor de R$ 50. Antes disso, vamos aqui no saldo, verificar o saldo atual, 746. Se eu fizer um saque de R$ 50, clico aqui em saque, né? Eu marco aqui o FET XHR, porque se eu marcar tudo vão aparecer todas as requisições. Então eu marco apenas as requisições AJAX, né? O XHR ou assíncronas. Então foram feitas duas requisições para pegar o usuário pelo seu ID. Foi realizada aqui uma outra requisição de patch para atualizar o saldo do usuário e também foi cadastrada uma transação, foi retornada uma resposta com o código 201, né, que é o código de criação de um recurso no back-end. Foi realizado um post com este conteúdo, com essa transação, para registrar essa transação de saque de R$ 50. Vamos então para o código no VS Code e ver como isto foi implementado. A implementação está no withdraw component, onde temos aqui o onSubmit. Então, se formos verificar o HTML, o template, temos aqui, portanto, o formulário, né, de um campo só, que é o campo de valor de saque. Ao clicar no botão de submeter, o thisOnSubmit será invocado. Ele será executado, aonde ele fará uma requisição ao service, que foi injetado aqui no construtor. Vai ser chamado o método do, e neste método será passado então o valor de saque e também o username. Nesse caso aqui, o nosso username é o thomas.leite, que simula o usuário que está logado. Então, fazendo esta requisição ao do, tá? Este método do service, do withdraw service, será responsável então por fazer a atualização do saldo, né, do usuário e também o cadastro da transação, e ele retorna imediatamente um observable para o nosso componente, e o componente faz o subscribe e registra duas chamadas, duas funções de callback para serem invocadas quando o retorno voltar para o navegador. A primeira função de callback é de sucesso e a segunda é de erro. Então ele vai receber aqui nesse caso foi configurado para um valor n, mas na verdade ele vai retornar um transaction, né? Porque foi utilizado o merge map. Então poderia substituir aqui o observable dn para transaction e com isso vir no componente e alterar aqui o tipo de dado, né? Que seria então transaction, tá? E com este dado eu poderia manipular aqui e imprimir algum valor se necessário, mas apenas está imprimindo no console.log. Então, ao pegar o retorno, ele simplesmente vai montar a mensagem a ser apresentada para o usuário, tanto em caso de sucesso quanto em caso de falha, ok? Então, vamos novamente para o service, ver a implementação. Ele vai receber aqui o valor de saque e o username. Se o valor for menor do que 10, ele gera um erro, né, um observable, e emite um new app error com uma mensagem customizada a ser apresentada ao usuário. Então aqui foi criada essa classe app error, tá? Justamente para ter esta classe a ser usada via instance of lá no error útil, que é a nossa classe de tratamento genérico de erro, onde ele vai pegar o HTTP error response, vai verificar via status, ou então foi comentado aqui via nome de classe, para ver se o erro é do cliente ou o erro é do lado do servidor. Então, nesse caso, foi verificado via status,
Se o status for 0, é porque o erro aconteceu no lado cliente. E via esse app error, ele verifica se a instância desse erro é do app error, ou seja, é de um erro customizado, gerado ali no service. Caso seja, ele mantém aquela mensagem. Caso contrário, se for um erro gerado aleatoriamente pelo lado cliente, um erro que apareça em inglês, um erro nativo do JavaScript, ele substitui aquela mensagem por este texto em português. Caso seja um erro do servidor, ele cai aqui no else, vai para esse método de getServerErrorMessage, passando o erro, que é o HTTP Error Response, como argumento, e ali ele verifica pelo status qual foi o tipo de erro, então retorna uma mensagem customizada. Voltando aqui para o service, tá? Caso não haja um erro, ele dá continuidade. Caso haja um erro, esse true error ele não está dentro do pipe, então ele vai lançar o erro para o componente, ok? Já no código mais abaixo também temos o disparo de um erro, só que esse erro foi disparado dentro do pipe. Por conta disso, este erro será pego pelo catch error, que também é um operador que está dentro desse pipe. Então, nesse pipe que faz o tratamento do observable retornado pela requisição HTTP, que é um GET aqui, para buscar o usuário pelo seu username, nós temos um operador, dois operadores, três operadores, quatro operadores, sendo esse aqui de ordem superior, e dentro do concat-map também temos um outro operador de ordem superior, tornando, portanto, esta operação um pouco complexa, ok? Então, voltando aos detalhes, este observable ele recebe o retorno aqui do getByUsername, então é observable, sendo que é o service que tem que usar o pipe. Então nesse pipe é passado alguns operadores, são passados alguns operadores, um deles é o map, que simplesmente recebe o vetor de usuários, que é retornado aqui pelo getByUsername, retornado ali um vetor de usuários, e pega apenas o primeiro elemento. Depois foi utilizado aqui o tap, uma vez que o tap não modifica valores, ele é usado apenas para imprimir no console ou fazer algumas transformações externas, que é este caso. Apenas ele vai pegar esse usuário e vai atribuir no atributo deste service, no this.user. Depois temos um outro tap aqui encadeado que vai apenas imprimir no console.log. Então note que depois do map já houve a transformação para user. Então aqui temos apenas um usuário e aqui temos um vetor de usuários por conta da passagem pelo map. Lembrando que a execução desses operadores acontece de forma sequencial. Depois, logo abaixo, temos o concat-map, onde é passada uma função de callback. Então, ele vai aguardar este observable externo ser finalizado para essa função interna ser invocada. Então, nesse caso, está passando aqui um usuário, haverão as execuções normais aqui de verificação de saldo. Caso dê um erro, é gerado este erro para o catch error, que está mais abaixo nessa sequência de operadores. É atualizado aqui o saldo, a transação, ok, isso no local storage. E mais abaixo foi usado aqui um merge map para executar essas duas operações de forma paralela. Então temos aqui um patch que vai atualizar o saldo deste usuário e de forma concorrente, de forma simultânea, também será persistida uma transação. Então só abrindo aqui o patch. Então basicamente vai usar aqui o método patch, vai passar o ID do usuário a ser atualizado, vai passar o próprio usuário e o HTTP Options, que vai informar que o tipo de dados a ser enviado é JSON. E a outra função aqui é o save, que também vai usar o Options ali em cima, que está como JSON. Vai usar o post para uma dada URL, onde não precisa passar o ID nesse caso, tá? Passa-se o transaction, então não precisa transformar em JSON, ele transforma automaticamente para transmitir pela rede para o servidor. Então, neste caso, dentro do concat-map, que vai esperar o observable externo finalizar para iniciar a execução dessa função de callback, passando o resultado, portanto, né, do observable externo. Então, esse aqui é o retorno do observable externo, esse user. Mais abaixo, como foi necessário chamar duas funções ao mesmo tempo, foi usado o merge map para invocar essas duas requisições,
poderia também ser usado o fork join, tá? Só que nesse caso não haveria uma dependência, as duas seriam executadas de forma paralela. Nesse caso aí debaixo, há uma sequência, mas não há espera para que uma termine, para que a outra comece. Como são apenas duas, não há um fluxo de valores, não há problema em usar o merge map, ou então até usar o concat map, não tem problema, porque geralmente essa aqui será despertada, só que com o concat map haverá a espera da finalização da persistência do usuário, até que poderia passar o retorno dessa chamada, que é um user, para a chamada desta outra requisição. Mas nesse caso, dá para usar o merge map ou concat map. Não há necessidade desta sequência de execução. E depois esse observable é retornado. E por último, se houver erro, o catch error será invocado. Então basicamente é isso. Tá? Essa é a forma um pouco mais complexa de tratar, mas é melhor do que usar observables aninhado. Então, quando usa um operador de ordem superior, ele gera observables internos e o observador externo se inscreve automaticamente a estes observables gerados por essas funções de ordem superior. Então, nesse caso aqui, primeiramente, o observador se registra nesse result cifrão, que vai ser retornado ali para o component, lá no final, mas só que no meio do caminho é gerado um outro observable e essa subscrição acontece automaticamente pelo observador. Então é isso, pessoal, um exemplo rápido aí, como utilizar operadores de ordem superior para realizar requisições dependentes ou então paralelas para o servidor. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.